Imagine isso. Você está deitado na cama, olhando para o teto. A noite já caiu. O mundo lá fora desacelera. Mas sua mente continua correndo. Correndo atrás de uma pergunta que parece te seguir em silêncio. Por que eu ainda não sou rico? Você já fez cursos, tentou empreender, visualizou, mentalizou, ouviu podcasts, seguiu gurus, anotou metas no caderno, mas nada parece acontecer. Enquanto isso, outros parecem deslizar pela vida. E você se pergunta, será que existe algo errado comigo? Talvez você nem queira bilhões. Talvez riqueza para você signifique apenas liberdade. Não precisar dizer sim ao que odeia. Não depender de um chefe que te desrespeita. Não engolir seco quando o boleto vence. Apenas viver com dignidade, com escolha, com paz. Mas essa paz não chega. E aí vem a dúvida mais cruel. Será que estou fadado a ser invisível? Será que tudo o que me prometeram sobre sucesso era só um delírio bem embalado? A internet está lotada de frases como enriqueça em 7 passos, mentalize sua fortuna, levante às 5 e vença. Mas ninguém fala sobre o vazio depois de seguir tudo e continuar no mesmo lugar. Ninguém fala sobre o quanto é humilhante se sentir estagnado, sobre o peso de comparar sua realidade com os vídeos de luxo no Instagram. Ninguém fala sobre a solidão de quem está tentando vencer em silêncio. E se eu te disser que talvez o motivo de você não estar rico não tenha a ver com falta de esforço? E se a verdade estivesse em um lugar mais profundo que nunca te contaram porque não dá para vender em um curso? Essa verdade começa com uma frase simples. Riqueza não começa fora, começa dentro. Mas calma, isso não é um clichê motivacional. É ciência, é psicologia, é trauma, é cultura, é alma, é sombra. E se você acha que já tentou de tudo, talvez ainda não tenha olhado para o único lugar que ninguém quer visitar, você mesmo. Este vídeo não é mais um manual de fórmula mágica. Ele é um espelho, um corte fundo, um portal. Vamos juntos atravessar 5 camadas da verdade que ninguém te contou sobre riqueza e que podem sim mudar sua realidade. Mas eu preciso te pedir algo. Fique até o final. Porque a última verdade pode ser a chave que sua alma está esperando há anos. E se algo em você está cansado de sobreviver, talvez seja porque está na hora de realmente viver. A maioria das pessoas acha que não fica rica porque não tenta o suficiente, porque falta disciplina, porque não acorda cedo, porque não fez o curso certo. Mas e se o problema não for o que você faz, e sim o que você crê, lá dentro, em silêncio? Porque aqui está a verdade. Você só atrai aquilo que acredita que merece. E por trás disso, vive uma estrutura invisível, construída desde a infância, alimentada por traumas, fortalecida por crenças familiares e cimentada por uma cultura que nos ensina a viver com pouco. Você cresceu ouvindo frases como dinheiro não traz felicidade, rico é tudo egoísta, quem nasce pobre morre pobre, trabalhe duro, mas não sonhe alto demais. Essas frases parecem inofensivas, mas são sementes. Elas se instalam no inconsciente e criam raízes. E como diria Carl Jung, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Talvez você tenha uma programação silenciosa dizendo: eu não posso ter muito. Se eu tiver sucesso, vou perder pessoas. Rico demais, isso não é para mim. Esse não é só um problema emocional, é um bloqueio de identidade, porque você não busca a riqueza como quem busca um prêmio. Você busca como quem carrega culpa. E onde há culpa, não há permissão. Você já percebeu como muitos sabotam oportunidades quando estão prestes a dar certo? Atrasam, esquecem, adiam, procrastinam. Não é burrice, é proteção. É o sistema interno dizendo: fique onde é seguro. Não se destaque, não mude, não cresça, não brilhe. Esse é o mecanismo da autossabotagem, não por fraqueza, mas por lealdade invisível. A lealdade é uma imagem de si mesmo que aprendeu que ser grande é perigoso, que ser abundante é arrogante, que ter sucesso é trair suas origens. E aqui mora o paradoxo. Você quer prosperar, mas não quer se perder.
Só que você não percebe que já está perdido tentando caber num molde que nunca foi seu. Viktor Frankl dizia que o ser humano não está em busca de prazer, mas sim de sentido. Mas como encontrar sentido se você só está sobrevivendo? Como construir algo grandioso se carrega vergonha de desejar mais? Você não precisa de mais motivação. Você precisa de libertação. Libertar-se da culpa herdada. Libertar-se do medo de não ser amado se crescer demais. Libertar-se da ideia de que a sua luz apaga as dos outros. Na verdade, a sua luz mostra o caminho. A raiz da pobreza, muitas vezes, não está no bolso. Está no coração. Um coração que aprendeu a se esconder, a se calar, a se contentar, porque achava que desejar demais era errado. Mas a verdade é errado se calar diante de um chamado interior que grita por expansão. Agora que você vê isso, começa a perceber. Talvez a sua mente tenha sido condicionada para se manter pequena. Talvez o que você chamava de humildade, na verdade, era medo. E o primeiro passo para quebrar essa prisão invisível é aceitar. Você pode, você merece e tá tudo bem querer mais. Mas saber isso não basta, porque existe algo ainda mais perigoso do que a programação inconsciente. O mundo que reforça ela todo o tempo. É sobre isso que vamos falar na próxima parte. As consequências invisíveis de uma mente que se acostumou com menos. E como isso afeta cada escolha que você faz sem perceber. Você até pode não perceber, mas todos os dias sua vida é moldada por ideias que você não escolheu. Crenças silenciosas, comportamentos automáticos, escolhas que parecem racionais, mas na verdade são ecos de uma programação antiga. E o mais cruel? Essa prisão não tem grades. Ela tem hábitos e te recompensa por obedecer. Você se torna adulto, mas age como o mesmo garoto ou garota que aprendeu que sonhar alto era perigoso. Então você se sabota. Aceita relacionamentos medíocres, recusa oportunidades, não cobra o que vale. E tudo isso com um sorriso educado, como quem diz, eu estou bem assim. Mas você não está. Lá no fundo, você sente. Sente o incômodo de ver outros prosperando e se perguntando, por que comigo não acontece? Sente a dor de olhar para a própria vida e enxergar potencial desperdiçado. Sente vergonha de dizer que queria mais, porque parece feio desejar riqueza, abundância, sucesso, como se fosse egoísmo, como se fosse soberba. Essa vergonha é a coleira da sua mente. E quanto mais você se culpa por desejar, mais você reforça a escassez. Porque o cérebro não busca o que é incoerente com sua autoimagem. Se você se vê como alguém mediano, limitado, que tem que batalhar muito, ele vai filtrar tudo que não combina com isso, inclusive oportunidades. Você se lembra daquelas vezes em que quase deu certo? Um negócio que você deixou passar, um projeto que você adiou, uma pessoa que acreditava em você, mas você não acreditava em si mesmo? E aquela voz interna dizendo, não agora, ainda não é para mim. Pois é, isso tem um custo. O custo da hesitação, o custo da vergonha silenciosa, o custo de uma vida em modo de espera, esperando permissão de um mundo que não vai te dar. E aqui está a verdade mais dolorosa. Muita gente morre sem nunca ter vivido a própria grandeza. E não porque faltou oportunidade, mas porque a oportunidade veio e eles estavam distraídos, anestesiados, ocupados demais tentando não parecer gananciosos, tentando caber em uma vida que os outros aprovariam. Como disse Aldous Huxley, a maioria das pessoas vive vidas de silencioso desespero. Silencioso sim, mas presente. Presente no tédio, no ressentimento, na comparação constante com os outros, na frustração crônica que ninguém vê, mas que explode em pequenas irritações, em noites mal dormidas, em sonhos engavetados. E o mais perverso dessa prisão é que você começa a achar que esse é o normal, que a vida é isso aí mesmo, que sucesso só é para quem já nasceu pronto, que liberdade é luxo, que desejar mais é a ingratidão. Mas não é. É o chamado da alma, é o grito silencioso dizendo, você foi feito para mais.
E enquanto você não ouvir, nada do que você conquistar vai preencher. Porque a maior dor não é fracassar. A maior dor é olhar para trás um dia e perceber que você nem tentou de verdade. Que você viveu com o freio de mão puxado. Que você se conteve. Que você se escondeu. Mas aqui está a boa notícia. Tudo isso pode mudar. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E é sobre isso que falaremos na próxima parte. Como começar a reconstruir sua mentalidade e criar uma nova realidade que combina com quem você realmente é. Imagine acordar amanhã com uma consciência nova. Como se, de repente, você enxergasse que o que te prende não é a vida, e sim o padrão. E padrão pode ser quebrado. A reconstrução começa No invisível. Não em fórmulas prontas, mas em um reencontro com quem você é antes da culpa, antes da comparação, antes das derrotas repetidas. A pergunta que muda tudo não é como eu fico rico, mas quem eu preciso me tornar para atrair riqueza. Percebe a diferença? Não se trata de fazer mais, se trata de se tornar mais, porque aquilo que você manifesta do lado de fora é reflexo do que você acredita do lado de dentro. E aqui está a verdade crua. Você não atrai o que deseja, você atrai o que acredita. Se lá no fundo você ainda acredita que não merece, que precisa sofrer para ter valor, que dinheiro é sujo ou que sucesso corrompe, seu inconsciente vai sabotar tudo que não encaixa com essa visão. A mente é fiel à sua programação. E ela prefere estar certa do que ser feliz. Por isso, mudar a realidade exige uma rebelião interna, uma ruptura com a velha identidade. Comece perguntando: o que eu acredito sobre o sucesso? De onde vieram essas crenças? Isso é verdade ou é herança emocional dos meus pais, da escola, da igreja, de traumas? Porque se você não questiona o que te limita, você vira prisioneiro de uma história que nem foi você quem escreveu. E aqui está um novo código. Para viver algo novo, você precisa morrer para o que é velho. Não é um processo confortável, é doloroso, mas é também libertador. Você vai precisar encarar seus medos. O medo de se destacar, o medo de ser julgado, o medo de dar certo e mesmo assim se sentir sozinho. Vai precisar entrar em contato com partes suas que você escondeu. A criança que um dia acreditou que podia tudo, antes que o mundo a ensinasse a ser realista. Mas essa criança ainda está aí. E ela quer lutar. A reconstrução acontece quando você para de lutar contra quem é e começa a nutrir quem pode se tornar. Isso começa com pequenas revoluções. Escolher uma nova rotina mesmo com medo. Dizer não ao que te exausta. Investir em você sem pedir desculpas. Se afastar de quem te diminui, mesmo que doa. Parar de mendigar migalhas e passar a exigir banquetes emocionais, espirituais e materiais. Não é arrogância, é dignidade. Você não nasceu para rastejar, você nasceu para voar. E às vezes tudo o que está te impedindo é a lealdade a uma dor antiga. Uma parte de você que acredita que precisa fracassar para ser amado, que precisa se sacrificar para ser visto. Mas hoje você pode escolher diferente. Escolher curar. Escolher crescer. Escolher prosperar. Porque não há nada de errado em querer uma vida grande. O erro é se convencer de que você não pode. O erro é esperar permissão de um mundo que lucra com a sua estagnação. Você não precisa mais disso. Você precisa de coragem, de clareza, de constância. E agora que a semente foi plantada, vem a etapa final. Como criar um plano emocional e espiritual para manter a transformação viva, mesmo quando tudo parecer difícil. Transformar-se é possível, mas manter a transformação, esse é o verdadeiro desafio. Porque o mundo vai te testar. A velha rotina vai te chamar de volta.
Os velhos medos vão sussurrar no seu ouvido quando você estiver cansado. As mesmas vozes que um dia te fizeram duvidar vão voltar com novas máscaras. Você está exagerando, você não precisa de tudo isso, seja humilde. Mas humildade não é se esconder. Humildade é reconhecer seu valor sem diminuir o valor do outro. E reconhecer seu valor é um compromisso que precisa ser renovado todos os dias, como um voto. A jornada de crescimento não é uma linha reta, é um ciclo. E você precisa aprender a identificar os momentos de queda como parte do processo, não como fracasso. Por isso, aqui estão práticas essenciais para sustentar essa nova mentalidade. 1. Construa rituais, não apenas hábitos. Hábitos podem ser quebrados. Rituais criam identidade. Comece o dia com algo que conecte você com a sua verdade. Silêncio, oração, meditação, leitura intencional, escrita emocional. Não pule essa etapa. É ela que fortalece seu eixo. 2. Cerque-se de referências maiores. Você não precisa conhecer pessoalmente pessoas extraordinárias para ser influenciado por elas. Leia biografias, escute histórias, inspire-se. A energia da grandeza é contagiante e te puxa para cima, mesmo nos dias escuros. 3. Anote suas pequenas vitórias. A mente tem um péssimo hábito de esquecer conquistas e colecionar frustrações. Mantenha um diário de superação. Toda vez que vencer um medo, dar um passo a mais, fazer o que parece impossível, escreva. Ler isso nos dias difíceis será seu lembrete. Eu não sou mais aquele que duvida. 4. Esteja atento às recaídas emocionais. Você vai duvidar, vai se sabotar, vai querer parar. Isso não é fraqueza. É o sistema nervoso tentando voltar para a zona de conforto. Quando isso acontecer, não se culpe. Observe. Respire. Reconheça. Isso é só o velho padrão tentando voltar. Mas eu sou novo agora. 5. Tenha um plano de emergência espiritual. Haverá dias em que tudo parecerá sem sentido. Tenha um plano para esses dias. Pode ser uma playlist que te conecta, um vídeo que te resgata, uma oração que te acalma, uma frase no espelho que te lembra: você não veio até aqui para parar agora. E agora vem a verdade final. Você não foi fraco. Você apenas estava desconectado. Desconectado da sua origem, desconectado da sua missão, desconectado da sua força. Mas agora que a lembrança voltou, não há mais como fingir que não sabe. Não há mais desculpa para se esconder. O chamado foi feito e só você pode responder. Aqui estão 5 práticas essenciais que podem garantir uma transformação duradoura, emocional, mental e até espiritual, quando aplicadas com consistência. 1. Autopercepção radical. Você não muda o que não vê. Cultivar consciência plena sobre seus padrões, reações e motivações é o primeiro passo. Reserve 10 minutos diários para a autoobservação silenciosa. Perceba seus pensamentos sem julgá-los. Anote o que mais se repete. É ali que mora a raiz da transformação. 2. Autocompaixão consciente. A cura começa quando você para de se agredir internamente. Muitos travam batalhas silenciosas contra si mesmos. Em vez disso, trate-se com a mesma gentileza que daria a alguém que ama. Substitua a crítica por compreensão. A autocompaixão sustenta a mudança sem exigir perfeição. 3. Ação simbólica diária. Pequenos rituais criam grandes revoluções internas. Todo dia, faça um ato prático que simbolize seu eu em transformação. Pode ser levantar mais cedo, escrever uma carta que nunca será enviada, recusar algo que sempre aceitou. O inconsciente entende o gesto e colabora com a sua mudança. 4. Limpeza do que adoece. Você não evolui carregando o que te intoxica. Isso vale para pessoas, ambientes, hábitos, narrativas. Observe o que te drena e comece a se afastar com firmeza e paz. Criar espaço é condição para que o novo entre. 5.
Alinhamento com algo maior. Transformação sem propósito vira vaidade. Se conectar com um propósito maior, espiritualidade, serviço, legado, fé, fortalece seu porquê. Isso te mantém firme mesmo quando o ego quiser desistir. A transformação real acontece quando você entende quem você está se tornando e para quê. O que é alinhamento com algo maior? É a conexão entre o seu eu pequeno, ego, desejos, medos, e algo que transcende você mesmo. Esse algo maior pode ter diferentes formas dependendo da sua visão de mundo. Para alguns, é Deus. Para outros, é um propósito, uma missão de alma ou o desejo de servir. Pode ser o amor pela humanidade, a busca por justiça, a arte como expressão sagrada ou o simples ato de deixar o mundo melhor. Trata-se de reconhecer que você não está aqui por acaso e que sua dor, suas lutas e até seus fracassos têm um significado dentro de algo mais amplo do que a sua história pessoal. Por que isso transforma tanto? Dá sentido ao sofrimento. Quando você se alinha com algo maior, a dor deixa de ser aleatória. Ela passa a ser parte de uma lapidação. Isso traz força emocional, persistência e humildade. Estabiliza o ego. O ego quer aprovação, controle, reconhecimento. Quando você se alinha com algo maior, você ainda sente tudo isso, mas já não é refém disso. A transformação deixa de ser uma performance e vira um caminho de verdade. Cria direção. Sem esse alinhamento, você pode até mudar de hábitos ou aparência, mas continua perdido internamente. Com um propósito maior, cada passo tem direção, coerência e profundidade. Como se alinhar com algo maior na prática? Aqui estão 4 formas simples de cultivar esse alinhamento. Silêncio intencional. Tire 5 minutos do dia para ficar em silêncio e perguntar a si mesmo: quem precisa de mim hoje? O que posso entregar ao mundo que não seja apenas para mim? Diálogo com o sagrado. Se você acredita em Deus ou em alguma inteligência superior, converse com ele como com um amigo sábio. Não peça só coisas. Pergunte: o que queres de mim hoje? Ofereça sua dor. Não fuja das feridas. Diga a si mesmo ou em oração: que essa dor sirva para curar também outros, que o meu processo seja ponte para outros atravessarem seus desertos. Isso transforma sofrimento em compaixão ativa. Faça algo pelos outros, mesmo em dor. O serviço é um dos caminhos mais rápidos de alinhamento. Não precisa ser grandioso. Uma escuta profunda, uma mensagem sincera, uma gentileza inesperada. Cada gesto consciente rompe o ego e abre espaço para o que é maior. E antes de encerrar, a dica bônus: faça silêncio todos os dias. Deite-se, respire fundo e feche os olhos por 3 minutos. Imagine uma luz dourada te envolvendo. Sinta a presença do que é maior que você. Não peça nada, apenas receba. Receba o que a pressa não deixa. Receba o que o mundo tenta te roubar. Receba você de volta. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, comente abaixo: eu confio, eu acredito. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Não é só um vídeo, é um portal. E talvez hoje seja o seu recomeço.